Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 21 a 27 de junho, uma semana que começa o período canceriano, já de cara com o solstício de Câncer, né? Para quem não sabe, o solstício é quando acontece do Sol incidir mais raios solares em um dos trópicos, né? Ou de Câncer ou de Capricórnio, quando a Terra está em maior declinação, e isso ocorre em junho e em dezembro, quando ocorre essa maior incidência nesse movimento perpendicular da Terra de receber os raios solares em um dos trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio. E incide com o início do período de Câncer, do Sol no signo de Câncer, atrelado a esse paralelo dos raios solares na linha de Câncer no hemisfério norte. Então, quando o hemisfério norte tem dias mais longos e o hemisfério sul tem noites mais longas. Em dezembro é o contrário, quando começa Capricórnio, o dia é mais longo no hemisfério sul e a noite é mais longa no hemisfério norte. Então, começamos aí no sábado, no horário das 18h43, horário de Brasília, o ingresso do Sol em Câncer, o solstício de Câncer, início de inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Então, momento aí já de uma certa tendência nostalgia, o período dos cancerianos começando aí para um remember de temas, de assuntos, uma questão afetuosa aos valores das nossas raízes. E de cara a gente já tem no domingo o horário das 3h41 da manhã, horário de Brasília, um eclipse solar em Câncer também. Eclipse solar que sempre é sujeito a revelações, descobertas, vir à tona. Os eclipses eles acontecem semestralmente, com 2 seguidos a cada quinzena, né? Um da Lua e um do Sol. Nós tivemos um eclipse lunar no dia 5 de junho, sexta-feira, para o Sagitário, e agora, dia 21, neste domingo, já entramos não só com o Sol em Câncer, mas com eclipse solar em Câncer anular. Né? O eclipse sempre tem esse contexto, né? Quando é um eclipse solar, é atrelado a uma lua nova, um pouco mais exata, né? Tanto é que a lua encobre ou parcialmente ou totalmente o Sol. Né? Temos um alinhamento Sol, Lua e Terra. A Lua fica ao meio do Sol e da Terra. Então o eclipse é o fator do que a gente vê no céu, né? De desencadear situações. Primeiro há um breu, né? De um pedaço da Lua em relação ao Sol, e depois aquele revelar, né? Por isso que questões se revelam. Aliás, essa curiosidade de revelações do próprio sistemas de política, né? Não só uma semana que houve o contexto das revelações até em função de um momento em que o Mercúrio também está em Câncer num movimento retrógrado. Então, somando bastante referências no signo de Câncer, o ingresso do Sol, o eclipse ocorrendo a 0 grau de Câncer e Mercúrio retrogradando por Câncer também. Então, resgates de temas, de situações. A gente viu no Brasil aí a própria questão do comparsa do filho do presidente, na questão que é investigada, né? Justo no momento de retrogradação de Mercúrio em Câncer, antecipando um eclipse também, as coisas vindo à tona, né? Revelações de assuntos, assuntos antigos, volta-se a tratar certos temas, então tem um contexto bastante intenso da característica associado a Câncer, no sentido de resgate de assuntos, de voltar a temas do passado. Tem uma curiosidade que, quando ocorreu a questão do Queiroz no Brasil, aqui na cidade de Atibaia, foi o momento que Mercúrio teve um movimento retrógrado, né, por Câncer, e tivemos também uma prévia do eclipse, que agora, no dia 21. Né? Tem a curiosidade que a cidade de Atibaia é canceriana, fundada no dia 24 de junho. Então o eclipse ocorreu junto ao Sol da cidade.
Então, meio que veio à tona algo justamente na cidade aonde o Queiroz estava escondido para essa revelação. Então a gente tem também contextos pessoais de voltar certos temas, resgates de temas pendentes, vivermos aí contextos familiares ou de assuntos do passado. Como temos um momento de Mercúrio retrógrado também por Câncer, existe essa condição, às vezes, de voltar a assuntos de períodos que Mercúrio também estava retrógrado, como ali por novembro de 2019 e também fevereiro, março de 2020. Então, vem à tona, né, questões bastante intensas de temas que vinham atrelados a essas épocas, como do dia a dia, como de relacionamentos, volta-se a pauta de assuntos, a gente coloca mais assuntos à mesa, às claras, né? Então isso vem com um pouco mais de intensidade para ajudar. Um momento de eclipse também já é fator de revelação, já é fator de vir à tona assuntos ou de resgatarmos questões de uma maneira bastante significativa nesse momento semanal e que pode propagar ao longo do mês, ao longo até do semestre, já que eclipses têm uma propagação por um tempo até maior, trimestral ou semestral também. Aliás, quando acontecem eclipses, já é natural termos uma percepção de situações numa antecedência de um mês, 15 dias, já com evidência da área aonde ocorrerá o eclipse. Então, como ocorre a 0 grau de Câncer, é natural que alguns dias antes, uma semana, um mês, uma quinzena antes, a gente já perceba sinalizações dessa questão do eclipse. Então, a gente percebeu aí durante a semana algumas descobertas até em relação ao próprio Covid-19, de uma determinada corticoide poder ser útil para quem tem casos adiantados ou mais graves, numa diminuição de óbitos em função dessa descoberta, dessa pesquisa, né? Então, teve também a própria questão do Queiroz aqui no Brasil, que foi um período que antecedeu ao eclipse e, curiosamente, o exemplo da própria cidade de Atibaia ser fundada com o Sol em Câncer e, eventualmente, desatar algumas questões atreladas à região, justamente onde o nosso ilustre estava escondido, né? Então, a gente vivencia, de certa forma, pré-datada um eclipse, digamos assim, né? Uma bonificação antecipada. A gente já recebe o boleto antes do eclipse de maneira geral. Além do fato de vivenciarmos questões que envolvem um tema até de resgate, até de algumas questões antigas, pelo fato do contexto atrelado ao signo de Câncer e também de Mercúrio junto estar retrogradando neste signo. Então fica propensa a esclarecermos questões ou voltarmos a algum certo tema saudoso, né? A gente está aí num momento em que estamos, por exemplo, no Brasil, com esse resgate dos 50 anos do TRI de 70, bastante sendo divulgado nas mídias, né? Umas reprises de jogos de futebol e das finais da Copa de 70. Então, um tempo aí que esse mês, essa quinzena, está dando um contexto de saudosismo, né? E de vez em quando vem também umas lives de cantores antigos, live do Nico Rezende, alguns flashbacks que a gente pode vivenciar com um pouco mais de intensidade, de alguma maneira, com esse momento canceriano, tanto de eclipse como de Mercúrio retrógrado pelo signo e também o próprio Sol transitando aí ao longo desse período mensal agora. E com Mercúrio retrógrado por esses dias, além de outros planetas, a partir de terça-feira temos Netuno em retrogradação por Peixes. Então isso envolve, nos 2 dias entre terça e quinta, teremos Mercúrio, Vênus, que já vem retrógrado pelo menos até a próxima quinta-feira,
Júpiter, Saturno e Plutão. Então temos Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno e Plutão. 6 planetas retrógrados aí entre terça e quinta-feira. Então, isso é um fato até raro, né? Pouco natural, raro mesmo, no sentido da gente prosperar uma reflexão, propagar um reposicionamento. Né? A gente pode notar com um pouco mais de intensidade, a gente já vem notando desde que Mercúrio retrogradou, algumas regiões retomando ritmo ou voltando a um alerta em relação à quarentena. Houve aí reincidência de casos do Covid-19 na China, alguns na Nova Zelândia, no Brasil mesmo, cidades que vinham tranquilas quanto a isso, como no Sul, Belo Horizonte, né, o próprio Curitiba, então apresentando casos que antes não vinham tendo numa proporção maior do que a média que antes. Então, alguns países aí voltando a ter um alerta de segunda onda e já tendo uma certa prevenção para que isso não ocorra. E então, um impacto aí, até na nossa vida, no nosso ritmo, de um refletir, um reposicionar assuntos, um reposicionar temas. Né? Então, até para nossa direção de assuntos pessoais também, esse período de 6 planetas retrógrados entre terça e quinta-feira, marcando aí esse momento. No caso de Netuno, em especial, que ocorre na terça-feira, é natural uma retrogradação de Netuno por um longo tempo durante o ano. Né? Isso tem uma tendência já de alguns meses ele permanecer retrógrado. Acontecendo agora, nessa semana, há um impacto maior por ser a semana que ele muda de direto para retrógrado. Então, há uma mudança na percepção de certos temas. Né? Netuno é um planeta que envolve essa questão do perceber, da nitidez de certos assuntos. Tá? Então, a questão da energia, a questão da própria pandemia, né? Envolve aí uma mudança de postura, de percepção, pelo fato de Netuno estar atrelado a aquilo que a gente não vê e não percebe, como as próprias doenças infecciosas, as próprias questões associadas a alergias. Normalmente a astrologia faz um paralelo com Netuno e também Urano, né? O mesmo Mercúrio. Então, como a gente tem esse tempo de retrogradação específico de Netuno, também impacta numa alternância de ritmo em relação aos assuntos em geral e das percepções que a gente tem sobre temas emocionais, temas do nosso dia a dia, conforme cada pessoa sente essa questão no mapa astrológico individual. Então, num coletivo, existe essa mudança de prisma, mudança de percepção. Netuno tira um pouco o véu, né, da noiva, ou tira a venda dos olhos. Então envolve um contexto de notoriedade, percepção, sensibilidade daquilo que a gente vivencia. Um perceber um pouco mais o coletivo, ou uma atenção com as pessoas que não percebem, porque como envolve algo não muito nítido, isso pode atrelar as pessoas ao nosso redor também. Então existe essa questão a ser observada em função da retrogradação de Netuno, num contexto da forma como a gente tem de idealizar certos assuntos e certas relações. Então, a gente tem uma tendência, um certo choque de realidade na condução de assuntos, de temas como objetivos pessoais e até da maneira como nos posicionamos diante de certas relações também. Então, como tudo envolve um rever, um recapitular, um refazer, reajustar, tudo que tem um certo deve ganhar um formato durante a semana, até em função dessa grande quantidade de posições de planetas em movimento retrógrado, numa rotatória inversa ao zodíaco, né? Então isso tem um indicativo bastante curioso também. Na quinta-feira, Vênus retoma o movimento direto, então ele deixa o clube, essa turma de planetas retrógrados. Vênus é um planeta associado aos relacionamentos, então de quarta para quinta ele estaciona. Então é natural uma tendência a estagnar certas comunicações, a estagnar certos assuntos. Questões financeiras, por exemplo, que também são atreladas a Vênus. Então, às vezes, a comunicação pode ficar um pouco
travada, atribulada, um mal-entendido aqui, uma informação não bem colocada ali, questões que envolvam informações, sistemas, né? Uma troca um pouco mais ampla de informação, isso fica um pouco travado, seja na economia, seja em modus operandi de questões do nosso dia a dia, ou na forma de termos entendimento com as pessoas e com as relações. De todo modo, Vênus retoma movimento direto na quinta, isso deve facilitar um novo formato, uma nova direção na condução de relacionamentos, pode ajudar em ideias associadas a parcerias, em que envolvam contatos com outras pessoas, no sentido de esclarecer assuntos que vinham pendentes com quem temos vínculo, com quem não estamos muito bem acertados, ou algo que já vinha sendo tratado de maneira um tanto ali intercalada, intermitente, ganha uma forma um pouco melhor para assuntos ligados a quem temos vínculo afetivo ou quem temos algum tipo de elo especial e que vinha não tão bem definido ou precisando dar um melhor direcionamento. Outra questão de Vênus mudar de direto, perdão, de retrógrado para direto, é a forma de lidar com certos relacionamentos, ou certas paqueras que vem acontecendo, ou na relação a dois. Então, há uma propensão a mudar o tom, mudar a forma de conduzir certos assuntos. Então, com a mudança de Vênus de retrógrado para direto, especialmente da quarta para quinta, tem esse momento de um redirecionamento, um recalcular rota para assuntos que envolvam relacionamentos, assuntos que envolvam até paquera também. Como Vênus também envolve a questão do financeiro, a quarta ela pode ter um fator de impactar nos mercados, na bolsa, pelo fato do estacionar. Então, o que vinha de um jeito de alta passa a estar em baixa, ou o que vinha em baixa de um jeito passa a estar em alta de alguma forma. Então, isso pode ser notório na condição de mercados, de negócios, de compra e venda de alguma questão. Existe aí uma alternância no que envolver mercados e temas materiais, né? Já em relacionamentos, isso que eu disse, um reposicionamento, envolver até a questão do tal oi sumido, oi sumida, né? Já que é Vênus, então alguns sinais de comunicação que antes vinham sendo de uma forma passam a ser de outra, ou de repente surgir algo que venha a ser tratado, alguma surpresinha, especialmente de quarta para quinta, quando há a mudança de retrógrado para direto. Então, o jeito de falar certos assuntos, o jeito de tratar certas questões, tanto aos compromissados como aos soltos ou paquerados, envolver aí algum esclarecimento, algo vir à tona, algo ser tratado de maneira um tom diferente ou com um pouco de direção a esclarecimento ou a desatar certos temas também. E vale também a atenção que, como Vênus estaciona de quarta para quinta, de retrógrado para direto, e Mercúrio vem na sua retrogradação, cuidado com o tom, com a comunicação. Às vezes a gente fica suscetível a ter que reexplicar as coisas, repetir assuntos, né? Atenção com certos textos, com a nossa escrita, a gente pode revisar assuntos, a gente fica suscetível a voltar a ler livro, a voltar a assistir alguma coisa. Então, tem uma condição aí para revivals, né? Aliás, os drive-ins voltaram em São Paulo, né? Olha que curiosidade, né? Então tem essa questão curiosa de algum resgate de conteúdo, mas também algo que impulsione para um momento de memorizar ou de tratar assuntos com um pouco mais de cautela no tom, na comunicação, né? No jeito de abordar certos assuntos, atenção com mal-entendidos, algumas questões do nosso corpo que a gente passa a cuidar melhor, ter uma atenção especial também. Então vale aí observar o nosso ritmo, né? O nosso tom de falar. É comum contratempos com questões eletrônicas, com questões que envolvam a nossa comunicação com o celular. Eu já vi notícia de gente que perdeu o celular com Mercúrio retrógrado e achou de novo com Mercúrio retrógrado de outra época, sabe? Uma coisa assim de resgate de algo perdido, né? A procura
da Arca Perdida. Então tem essa questão também nos momentos em que o Mercúrio retrograda, e a própria questão de Vênus mudar o movimento de retrógrado para direto em Gêmeos, que é o signo regido por Mercúrio. Então, é todo um contexto de comunicação com as nossas relações fica um pouco mais sensível a chuvas e trovoadas, né? Então vale uma atenção com o tom, com as mensagens do WhatsApp, né? Teve aí algumas surpresinhas quando o Mercúrio ficou retrógrado do online, do WhatsApp ter sumido, do digitando, que aparece quando a gente digita, ter sumido também. Então essas coisas curiosas atreladas à comunicação ficam aí suscetíveis nesse tempo que Mercúrio está em retrogradação até 12 de julho, né? E nos eclipses, essas questões, como a gente vem numa semana, num mês de eclipse, de revelações, de desatar questões e isso impactar no tema de relacionamentos também. Então, pessoal, este é o céu da semana, de 21 a 27 de junho. Agradeço aí a atenção de todos mais uma vez. Uma ótima semana de eclipse, de inverno, de solstício de sol em Câncer. Um abraço. Tchau.